dar uma introduçãozinha, eu fiz o doutorado no IAG, e o bacharelado também na USP, os dois, e vim como postdoc na pós-doutoranda para a UCLA, para o departamento de plasma, e a adaptação foi difícil. Também preciso admitir, foi difícil os primeiros anos, você está, né, tentando se adaptar, o ritmo é diferente. E passei 2 anos no departamento de plasma, aprendendo campos magnéticos, etc. E resolvi que eu não queria fazer plasma. Eu fiz o doutorado em astronomia, na verdade em cosmologia, parecido com o que o Marcelo Gleiser e a Angela falaram, de efeitos de plasma bem no início do universo, 1 segundo depois da explosão. E falei, bom, preciso aprender mais plasma, vou ir para a UCLA. E depois de passar 2 anos aprendendo tudo sobre fusão, plasma, laboratório, eu falei, preciso voltar a aplicar isso, parecido com o que a Angela falou, para o espaço. E alguém lá na UCLA, e eu, na verdade, até tinha conseguido dinheiro, uma proposta, era difícil, mas consegui dinheiro para ficar na UCLA. E eu falei, não, eu vou deixar esse dinheiro na UCLA. Na época foi assim, meio escândalo. Como é que você vai deixar $300 mil e ir mudar de área? Porque eu falei assim, não, eu quero pegar esse plasma e aplicar alguma coisa. E aí, depois de 2 anos na UCLA, eu vi que ciência espacial seria um dos laboratórios mais interessantes para estudar em detalhes efeitos de plasma. Tem tantos dados observacionais que você pode viajar na maionese, mas tem os dados para te falar. Essa tua teoria tem que ser revisitada. Aí eu fui para a JPL, Jet Propulsion Lab, e virei postdoc na Caltech. E aí continuei minha carreira. Mas só para falar que você tem que se adaptar quando você mudar de país, especialmente. Então, o que eu quis falar hoje, eu trabalho em várias áreas, mas uma das áreas mais assim, interessante que a gente está descobrindo, que é um laboratório de efeitos de plasma, de novo, é a interação do sistema solar com o meio interstellar medium. Então, você vê essas imagens bonitas, essa daqui é do Hubble Space Telescope, e tem outras imagens do detetor de infrared, que eles mostram essas interações de estrelas com o meio interestelar, que está fora da bolha. Qualquer estrela que tem um vento, a gente fala que ela tem uma astrosfera, tá? E ela tem uma bolha que protege ela de Galactic Cosmic Rays, que nem a Angela falou. Mas são, normalmente, os Galactic Cosmic Rays que a Angela mencionou são de energia tão alta que elas penetram sem nenhum problema. Mas os Galactic Cosmic Rays de energia um pouquinho mais baixa, então 1 GeV ou para baixo, eles podem ser defletidos e podem ser meio que a nossa heliosfera, a nossa bolha, protege a gente de uma inundação de Galactic Cosmic Rays, tá? Vou falar em inglês, esse Galactic Cosmic Rays, porque inverter dá um nó no cérebro. Bom, mas essa interação do vento dessa estrela, a gente não consegue detectar diretamente o vento dessas estrelas, porque a densidade é muito baixa, tá? O que a gente vê é esses choques enormes. Imagina que você está indo num naviozinho, indo num rio muito rápido. Você vai ver a água defletida ao redor. Isso é chamado de bow shock. Não sei em português o nome, mas em inglês é bow shock. E esse bow shock, a gente vê que essas estrelas que devem estar se mexendo em relação ao meio interstellar, que é ao redor deles, formam esse bow shock. Então, a gente sabe que eles têm um vento, mas a gente nunca foi lá detectar, ver como é que é. Ou que nem a NASA, ela gosta de falar, a gente nunca foi cheirar esse vento, a gente nunca foi tocar esse vento. Mas a gente tem uma coisa que nos anos 70, é um milagre que isso aconteceu com esse budget da NASA, que não sei se a gente vai conseguir fazer isso nos próximos 100 anos, mas teve um engenheiro que percebeu no JPL, nos anos 70, que os planetas, o Saturno, o Júpiter, estavam alinhados de um jeito que acontece a cada 100 anos, que se você lançar um satélite, o efeito gravitacional desses planetas vai ajudar a acelerar esse satélite, e a gente podia usar isso para sair do sistema solar.
Então, eles lançaram isso bem rapidamente, perceberam que essa coincidência vai acontecer. Em 77, lançaram 2 sondas, que é a Voyager 1 e a Voyager 2. E a Voyager 1 ela está no hemisfério norte, a Voyager 2 no hemisfério sul. E coincidência, tudo é uma meio que coincidência, depois de coincidência, as 2 sondas foram na direção mais próxima de sair da nossa casa. O que eu falo quando eu falo a nossa casa? A nossa casa, isso aqui é o Sol, os planetas estão todos próximos aqui. Mas o vento solar, como esse é o bow shock que eu falei na outra slide anterior, mas a nossa bolha, por físico espacial, chama heliosfera, tá? Tudo que é dentro desse cartoon aqui é o que é dominado pelo vento solar. Esse vento solar, como a gente vai andando pelo rio do meio interestelar, o vento solar é defletido e como se fosse um cometa. Então, a gente tem esse tail aqui longo, bem longo, essa cauda cometária, e aqui é o que eles chamam o nose, o nosso narizinho, saindo. Esse aqui é o edge da nossa heliosfera, tá? Na hora que essas sondas saírem, a gente está abrindo a porta e saindo da nossa casa e indo para um meio que não é dominado pelo vento solar, tá? E eu vou falar no finalzinho da palestra aqui, o Voyager 1 saiu do sistema solar um mês atrás. Foi assim uma big happening. Bom, só para dar uma ideia para vocês do tamanho da Voyager. Se vocês querem ver uma maquete da Voyager, vão no Jet Propulsion Lab. Eles têm o Von Karman Auditorium, onde o Ed Stone, que é o PI dessa missão, ele nos anos 70, ele pegava jornalistas e cada vez que eles vinham para Júpiter, Saturn, eles tinham uma press release com jornalistas, era no Von Karman. Então, eles têm uma maquete lá. Eu fiquei assim, uau! Se você vê o tamanho dessa parede, até mais ou menos, quase no finalzinho dessa fila, é um monstro. Uma vez eu falei para os jornalistas, é como se fosse uma geladeira antiga voando no espaço. E o Ed Stone falou, bem, você pode falar que não é uma geladeira, não pega bem. Mas é uma coisa gigantesca. E essa cauda, uma das coisas maiores do Voyager, é o boom magnético que mede o campo magnético. Isso daqui é o disco, o Golden Record, que ele chamado, que o Carl Sagan e a esposa dele, Andrienne, eles botaram juntos imagens e sons da nossa humanidade em caso que um ET ou alguém fora encontrar a Voyager, tem imagens e sons da gente. As músicas, se vocês olharem na website, são lindas, lindas, lindas. Se o ET encontrar, vale a pena. Anyway, uma das coisas que eu quis comentar, antes de entrar na ciência que a gente está descobrindo, vocês têm que imaginar que os detetores que estão no Voyager foram desenhados, na verdade, quando eles lançaram o Voyager, eles não lançaram para sair do sistema solar. Não era essa a ideia. A ideia era lançar Voyager por 5 anos e depois acabou. Aí foi o Ed Stone e o resto falando, a gente está quase lá, só tem mais, na verdade, 20 anos para ir, mas isso é uma missão que nunca a gente não vai repetir, que tal vocês derem dinheiro e continuar funding a Voyager. Mas os detetores, do jeito que eles construíram, foram para detetar campos magnéticos muito poderosos, que nem o do Saturno. São um dos mais poderosos do sistema solar. A hora que eles saíram dos outer planets, que a Voyager, para tentar salvar a energia do detetor, começaram a shutdown os detetores, ficaram alguns detetores, 5 detetores, um deles do campo magnético, mas agora eles têm que ser sensíveis a campos magnéticos muito, muito menores, que é dos campos magnéticos quando você está saindo quase do sistema solar. Então, é um challenge para físicos de plasma que nem eu, fazer física de plasma com um detetor que é, na verdade, sei lá, anos 60, com uma precisão que não é uma das melhores, que foram desenhados para campos magnéticos muito mais poderosos. Mas é o que a gente tem e talvez nos próximos 100 anos é o que a gente vai ter.
Só para lembrar para vocês, eu cresci nos anos 70 com imagens que nem desses outer planets. Eu lembro olhando na biblioteca lá no São Paulo, essas imagens Technicolors. A Voyager foi a missão que mostrou, revelou para a gente o que são esses outer planets. O que a gente descobriu, e eu fui parte dessa equipe que descobriram, que o sistema solar, essa bolha, a heliosfera, ela é distorcida. E como é que a gente fez essa descoberta? A gente tem duas sondas, que é a Voyager 1 e a 2, mas são 2 pontos no espaço. Mas a gente tem toda essa 3D, física espacial. Como é que a gente revela isso? Então, a gente usou códigos que chama Magneto-Hydrodynamics, são bem sofisticados, códigos computacionais, e a gente trabalha muito perto. Quando eu entrei nessa área, o pessoal que fazia simulação mostrava figuras bonitas, olha que lindo. Eu acho que foi eu e mais alguns que puxaram essa área do limite de fazer uma física de precisão, de comparar mesmo quantitativamente para a gente poder falar se isso está acontecendo ou não. Eu acho que foi com esse trabalho, foi em 2006, que a gente puxou mesmo a velha guarda da Voyager a aceitar que o sistema solar, a heliosfera, é distorcida por uma coisa, um agente de fora, que é o campo magnético no meio interestelar. Então, o hemisfério sul está mais perto do Sol, como se fosse uma bola de futebol, alguém deu um chute nela, e ela é mais distorcida. Então, se você for um alien olhando fora do sistema solar, esse aqui é o narizinho da heliosfera, que está a Voyager 1, a Voyager 2, e a nossa bolha, a nossa casa, não é uma casa ereta, mas é uma casa que vai de lado. Então, minha imagem que está navegando no meio interestelar, de lado. E também puxado. Então, não é uma casa muito simétrica. Uma outra coisa que a gente descobriu recentemente, e ainda a gente acha que descobriu, o pessoal, os observacionais ainda estão argumentando com a gente que não é verdade, estão tentando pensar em outras soluções, que eu vou apresentar a nossa solução, que não é muito habitual, não é standard. Mas a gente acha que essa é a única solução que pode explicar vários dados observacionais, que eu não vou mostrar para vocês, mas que a Voyager está dando para a gente um bando de dados observacionais dizendo que aponta ao edge da Solar System, bem antes da gente sair. A Voyager 1 está quase saiu, na verdade, e a Voyager 2 está quase saindo, que essa regiãozinha, antes de sair, ela é tão diferente do que a gente pensou, que não dá para fazer standard ideal computationals, que nem eu fazia antes. Eu tive que, na verdade, abandonar o que eu estava fazendo uns 4, 5 anos atrás e falar, eu tenho que incluir ingredientes adicionais para explicar esses dados. Então, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. O Sol tem um campo magnético, que ele gira de um jeito, como se fosse gira de um jeito no hemisfério norte e de outro jeito no hemisfério sul. E são as linhas vermelhas e azuis. Quando elas se encontram, como o Sol, o eixo da rotação dos campos magnéticos, ele não é alinhado com o eixo da rotação do Sol, ele forma como se fosse um vestidinho de uma bailarina. Então, nessa região aqui, esses dois campos magnéticos, como eles não estão ali, estão um oposto ao outro, tem esse fenômeno que a gente chama de reconexão. Elas se aniquilam um ao outro. E o que a gente descobriu que essa região, onde eles se aniquilam, por causa que o eixo não é alinhado, e na época agora essa inclinação de 30 degraus, então é grande, isso aqui é 30 para cima, 30 para baixo, 60 degraus, que toda essa região vai estar cheia de bolhas magnéticas. Quando os campos magnéticos se aniquilam, vão se formar estruturas de campos magnéticos que não voltam para o Sol, elas estão meio que boiando lá. E como o vento solar é carregado para cima e para baixo, toda a porta entre a gente e o meio interestelar, na verdade, não é um riozinho bonitinho que a gente pensava, mas é cheio dessas bolhas magnéticas. Fala isso para o pessoal do detetor do campo magnético, que o campo magnético é fraquinho, não é de Júpiter. Tenta falar para eles, para olhar nos dados, para detectar isso. É uma batalha, mas a gente acha que isso explica os dados.
E um dos dados mais dramáticos, que no setembro do ano passado, que eu acho que aí o povo da Voyager está percebendo que eles vão ter que sair do Standard Model, eles mostraram esses dados. Eu só quis mostrar para vocês um pouquinho dos dados, para vocês terem um gostinho da precisão que a gente consegue ter. Isso aqui são prótons e também tem elétrons, e a gente consegue... Todas essas curvas coloridinhas são os dados, são o vento solar. São partículas energéticas do vento solar, de várias energias, tá? E os detetores, esses detetores antiquíssimos, conseguem detectar todas as diferentes energias. A gente também consegue detectar, o que a Ângela falou, mas o baixinho, de energia baixa, os cosmic rays, os galactic cosmic rays. O que a gente percebeu em setembro, todos esses 30 anos que a gente andou no sistema solar, essas intensidades, isso aqui é intensidade e tempo, tá? Então, até 2002.5, até julho do ano passado, essas intensidades sempre foram altas. De repente, em julho começou essa história. Em julho, na verdade, começou essa história. Olha, as intensidades todas caíram. E aí, alguns dias depois, voltaram. Aí caíram de novo, voltaram. E depois, em setembro, bum, não tem mais partículas. Depois de setembro, os detetores anunciaram, não estamos detectando anymore o vento solar. A melhor analogia que eu consigo pensar é alguém abriu a janelinha da nossa casa, fechou. Abriu, fechou. E aí o vento solar escapou. Na hora que escaparam, o mais incrível, que a hora que o vento solar escapou, os Galactic Cosmic Rays entraram na mesma hora. Então, abriu a janela, escapou, os Galactic Cosmic Rays entraram, fecharam a janela. Abriu de novo, mesma coisa. E aí, depois, aconteceu alguma coisa que o vento solar escapou. A gente montou um modelinho, aqui só um slide do nosso modelinho, para explicar em detalhes o que acontece quando você tem essas bolhas magnéticas que eu falei, se encontrando com o campo magnético de fora. E eu não vou entrar nesse detalhe, vocês vão morrer aqui. O que eu quis mostrar é que tem essas bolhas magnéticas aqui, mas eu só quis mostrar que aqui está fora, o meio interestelar, aqui está dentro, o sistema solar. E a gente montou um modelozinho que mostra que podem ter avenidas que comunicam o de dentro com o de fora, como se fosse a marginal Tietê. E vai lá, as partículas saem do vento solar, as partículas do meio interestelar entram, e a Voyager está nisso, está indo nesse sistema que é muito turbulento. É muito turbulento, não é dentro, não é fora, mas está se comunicando. A gente chamou isso de porus heliopause. É como se fosse não é mais uma porta, mas como se fosse uma gasa que entra e sai. E o time da Voyager odiou isso, a gente falou que já saímos. O time da Voyager odiou, deu um press release falando, a gente não saiu. Aí, um mês depois, isso aqui é o nosso cartão, nosso modelo, eu vou pular, mas um mês depois, a sonda Voyager detectou isso, detectou emissões em rádio. Essas emissões em rádio, a melhor analogia, se tiver um rádiozinho, que está escutando, a cada 11 anos, de repente tem uma... Você escuta alguma coisinha. Cada vez que tem uma emissão, que tem uma densidade alta, a Voyager consegue escutar. A Voyager escutou uma emissão que mostra que ela detectou densidade do meio interestelar. Essas densidades não existem dentro do sistema solar. Então, eles anunciaram em setembro isso foi detectado, e anunciaram um ano depois. Demorou um ano para eles analisarem os dados e chegarem à conclusão que no ano passado, em agosto, a Voyager tinha saído do sistema solar. A gente acha que saiu em julho, um mês antes. Mas, pelo menos, eles concordam. É isso. Obrigada, gente.